Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as minhas leituras feitas no mês de dezembro de 2021. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, vamos lá para a retrospectiva de leituras do mês de dezembro de 2021. Como eu sempre faço aqui, vou compartilhar com vocês o que eu li e falar um pouquinho sobre cada leitura, um pouquinho sobre as impressões de cada leitura e claro, sempre recomendando para vocês estes livros de que eu gosto tanto e lembrando que os links relacionados às compras desses livros estão ali na descrição e se você comprar com esses links, você ajuda o canal sem pagar mais caro pelo livro, sem pagar mais nada por isso, tá bom? Então peço por favor, se você se interessar e quiser comprar, para dar uma conferida ali no link da descrição e sem mais delongas, vamos para a minha retrospectiva então das leituras de dezembro. Para começar o mês, na verdade pessoal, eu acabei lendo este livro, acho que no último dia de novembro, acabou não entrando na minha conta aqui de novembro do canal, então eu coloquei para dezembro. Eu finalizei este livraço aqui, Risque Esta Palavra, da poeta brasileira mineira Ana Martins Marques, que foi publicado pela Companhia das Letras. Eu tinha muito interesse em ler Ana Martins Marques por já ter ouvido assim maravilhas sobre ela, então este aqui foi meu primeiro contato com a poeta e gente, eu posso falar que eu fiquei impressionada, fiquei encantada com a capacidade da Ana Martins Marques de capturar a essência das coisas, de retratar um cotidiano, retratar inclusive coisas patéticas com a poesia, falar sobre questões muito pequenas de modo muito grandioso, de modo muito bonito, né, poético, e eu fiquei realmente apaixonada por este livro, entrou para as minhas melhores leituras de 2021 e com certeza também eu considero já um dos livros mais maravilhosos de poesia que eu já li na minha vida, então fica aqui a dica assim extrema para você conhecer este aqui, que é Risque Esta Palavra. Para mim interessou também bastante porque ela trata também da língua e da escrita em alguns poemas, né, não em todos, mas há muitos poemas aqui com esta temática e é uma temática que eu gosto bastante. O Drummond, por exemplo, que é, né, meu grande poeta, vocês sabem, ele tem vários e vários poemas, é um tema que acompanha toda a sua obra, então é um tema assim que eu gosto muito de ver outros escritores, escritoras e poetas também falar sobre, né, então para mim foi muito encantador também nesse sentido de ver Ana Martins Marques falar sobre a nossa língua, sobre a linguagem, sobre o escrever, sobre o falar, sobre o se comunicar de maneira geral. Um livraço, gente, maravilhoso, minha dica assim de todo coração, conheçam Ana Martins Marques. Este aqui é Risque Esta Palavra. Continuando o mês, eu vou deixar a capa aqui para vocês, que eu li no Kindle, o romance histórico Mary Stuart, do escritor francês Alexandre Dumas, que é o escritor conhecido também por outros livros, como O Conde de Monte Cristo, né, e Os Três Mosqueteiros, mas eu ainda não havia lido nada dele, e eu tinha esse livro, que é pela editora Wish, há algum tempo no Kindle, e eu estava buscando uma leitura mais leve, uma leitura interessante e que saísse um pouco, né, daquilo que eu estava lendo mais recentemente nos meses de novembro e dezembro. Então eu encontrei este livro lá na minha biblioteca do Kindle e decidi tentar. E foi bem interessante, gente. Eu não acho que seja um livro perfeito. Eu encontrei alguns incômodos durante a leitura, principalmente eu não sei se é em questão a tradução ou se é realmente do próprio livro, mas muita repetição de palavra, algumas frases que eu achei muito truncadas. Mas, gente, é um livro super, assim, interessante para quem gosta de história, para quem, inclusive, eu indico para quem já tem um pouco de contato com a história da Inglaterra, com a história, enfim, das famílias, né, imperiais e tudo mais. Então, é isso, foi uma leitura interessante, eu gostei e de todo modo, embora seja, a gente sabe que o final de Mary Stuart é um final triste, né, com a sua execução, mas foi um livro que me trouxe uma certa leveza, não muita, né, porque claro que tem muitas tensões ali, tensões políticas, mas são coisas assim que eu gosto bastante de ler, então foi interessante, tá certo? Então vamos pro próximo livro lido, que foi, gente, você que me acompanha aqui no canal desde mais tempo, pelo menos, você sabe que eu comecei a ler esse livro, Nova Antologia do Conto Russo, que são contos de 1792 a 1998, pela editora 34, maravilhosa. Eu comecei a ler esse livro em fevereiro de 2021 e fui lendo bem aos pouquinhos durante o ano. Houve um momento em que eu parei, eu nem sei, eu comecei a marcar aqui, né, ao longo dos contos, as datas que eu lia, e eu parei de fazer isso, né, em algum momento. Eu acho que ali em abril, maio, junho, eu parei de ler o livro e fui voltar só agora no mês de novembro, acho que dezembro mesmo, para
terminar de ler, porque eu queria terminar de ler esse livro, né, em 2021, era uma coisa que eu queria muito, uma promessa pra mim. Acontece que eu comecei esse livro com muito entusiasmo, eu amei os contos primeiros aqui, né, que são contos do século 18, 19 e tal, e aí começaram a entrar os contos do século 20, né, ali e tudo mais. Eu li alguns contos aqui, eu realmente saí do conto mais zonza do que eu comecei, e chegou um momento ali também do meio do ano que eu comecei a fazer outras leituras e não priorizei isso, enfim, eu voltei, e aí nesses últimos contos eu gostei bastante de alguns, assim, me entusiasmei novamente com a leitura, mas de maneira geral foi uma leitura muito interessante. Eu queria ter lido Russos, né, no ano de 2021, eu não li mais do que isso, mas eu li esta antologia, então me dou por satisfeita, porque afinal de contas aqui tem, eu contei quantos autores, eu acho que são 40 autores russos, né, inclusive autoras em minoria, mas então eu fico satisfeita por ter conhecido, né, o nome e um pouco da obra, um pouquinho da obra de cada um desses autores. Então esta aqui foi a leitura seguinte do mês. Continuando, gente, eu fiz duas leituras soltas, foram dois textos do Caio Fernando de Abreu, que é um autor brasileiro bem famoso, inclusive na internet ele sofre, que nem a Clarice, né, das pessoas colocarem frases que não são dele no nome dele. Não li nenhum livro do Caio Fernando de Abreu, eu preciso me dar esse presente de ler um livro completo dele. E eu fiz uma oficina de escrita criativa com a Tainá Saez, que é uma escritora maravilhosa que eu gosto muito, né, do Sutilezas Atômicas, e ela passou esses dois textos pra gente, né, pra gente ler durante a oficina, que são um conto dele que chama Do Outro Lado da Tarde e uma carta que ele escreveu, chama Carta ao Zezinho. Eu adorei as duas leituras, em especial a carta que ele escreve a este amigo Zezinho sobre escrita. Então pra mim foi muito inspirador as palavras que o Caio escreve para este amigo, a reflexão que ele faz em torno da escrita, é muito lindo mesmo, eu adorei e fiquei feliz, né, por ter contato aí um pouco também com a obra ou com as ideias do Caio Fernando de Abreu, que é um grande escritor brasileiro, né, e o conto dele também muito poético, muito bonito, bem curto. Então foram duas leituras que me inspiraram aí também no meio do mês de dezembro. Continuando com as leituras, gente, eu posso parecer e sou suspeita para falar, né, mas este livro do meu pai, assim, eu gostei muito, que é este aqui, Marte Declara Paz, do Marco Túlio Costa, que saiu pela Caravana Editora. É uma editora lá de Belo Horizonte, né, que publicou, e é um livro infanto-juvenil. Mas assim, deixo aqui um alerta que pra mim é um livro mais juvenil do que infantil, tá? E inclusive para adultos, porque aqui há reflexões filosóficas em torno da vida, da nossa existência, do sentido da vida, e principalmente ele vai tratar de uma reflexão em torno do que nós fazemos com o nosso planeta em relação ao meio ambiente, a necessidade de cuidarmos, de refletirmos e de mudarmos também a nossa relação com o consumo, com a destruição, né, da natureza e tudo mais. É uma reflexão que inclusive há no primeiro livro que meu pai publicou há 40 anos, que esse aqui é um livro de também celebração de 40 anos de carreira dele, O Mágico Desinventor, que é um grande livro dele, e no Mágico Desinventor ele reflete também isso, né, sobre o meio ambiente, e esse livro, O Mágico Desinventor, é lá da década de 80, né, e ele volta então a refletir isso, aqui tratando também de questões com um cenário um tanto de ficção científica, né, com esses robozinhos que estão lá em Marte, explorando Marte. Portanto, eu acho que muito contemporâneo e muito importante. Então fica aqui também a minha dica de leitura de um escritor nacional, né, contemporâneo, que eu adoro muito. E então é isso. Bom, a outra leitura que eu fiz, gente, eu também vou deixar a capinha aqui, que foi no Kindle, chama-se O Regalo de Ler. Na verdade, nem indico essa leitura para vocês, eu mais li para treinar o meu espanhol. Fazia muito tempo que eu não lia nada em espanhol, eu tô tentando, né, desenferrujar um pouco. Então eu gosto sempre de pelo menos um livro ou outro ler, né, em outras línguas. E eu aproveitei que eu tinha esse livro lá no Kindle, peguei um dia, comecei a ler pequenas reflexões, textinhos de autores espanhóis. Então isso é curioso, isso foi interessante para mim, porque eu fui também conhecendo um pouco alguns nomes, né, da literatura contemporânea da Espanha, e são reflexões desses escritores e escritoras sobre a leitura. Então esses autores falam um pouco sobre o que a leitura significa para eles, né? Então foi uma leitura interessante de encontro a isso, embora seja um pouco repetitivo, sabe? Você vai lendo e aí você fala, tá, é mais ou menos realmente a mesma coisa, mas para mim foi interessante por causa do espanhol.
Então, é isso. Na sequência, gente, esse livro aqui maravilhoso que entrou para as melhores leituras do ano, com certeza, o romance Maria Altamira, da Maria José Silveira, que saiu pela editora Instante. Nessa edição, gente, que é de babá, vou falar para vocês, é maravilhosa. Eu acho belíssima, uma capa aqui, super a ver com a pegada do livro, com o que o livro nos diz. Vai ter resenha dele com certeza aqui no canal, mas resumidamente aqui a gente acompanha a história da Aleli, que é uma peruana que sofre uma grandíssima tragédia. Toda a sua cidade e a sua família inteira é soterrada, né, pelas cinzas, né, de um vulcão ali da região que ela mora. Ela, por acaso, não estava, né, naquele local mais atingido e acabou sobrevivendo a isso, porém com uma cicatriz enorme que não se cura, né, durante toda a vida. E Maria Altamira também, a gente vai acompanhar a vida dela e acompanhar as suas lutas e lutos, né. Ela também é uma mulher muito lutadora, ela vive ali no Pará, acontecem muitas coisas com ela. Em algum momento ela vai com o irmão para São Paulo, né, ela vem para cá, para a cidade, vai viver num prédio ocupado, né. Assim, gente, é muito interessante porque Maria José Silveira sabe descrever e sabe tratar desses temas tão doloridos, assim, de maneira muito bonita, respeitosa, e a gente sai desse livro aqui destruído, né, porque a gente, é aquilo, a gente só não vê porque não tá olhando para aquilo que acontece. A questão da usina a usina hidrelétrica de Belo Monte está aqui no livro, assim, muito forte. A relação que a Maria Altamira tem com essa usina é muito intensa, né, ela vê as consequências, a destruição ali do local para os povos ribeirinhos e também, né, os povos indígenas que estão ali, né, à beira do rio Xingu, não só aquele que é do seu pai, né, aquele povo que é do seu pai, que, enfim, também ela tem esse sangue, mas também todas as outras pessoas que estão ali, né, sobreviventes e dependentes desse rio e que têm a vida totalmente modificada ou até destruída por causa disso. Enfim, é um livraço, eu super recomendo vocês, eu acho que é um livro essencial pra gente. Nós precisamos olhar para o nosso país, para a construção do nosso país, para os fatos que estão ao nosso redor e que atingem pessoas, que atingem populações para as quais a gente muitas vezes tapa os olhos, os ouvidos, mas acontece. A nossa história é uma história muito sangrenta, a história da América Latina, né? Como diz o grande Galeano, as veias da América Latina estão abertas. Então, gente, muito bom, entrou para minhas, assim, para as leituras mais maravilhosas, assim, do ano, da vida, enfim, recomendadíssimo. E por fim, para finalizar o ano, finalizar o mês e tudo mais, eu não podia deixar de ler Receita de Ano Novo, do Carlos Drummond de Andrade. Esse livrinho aqui que é tão lindo, gente, essa edição aqui pela Companhia das Letras, né? É uma edição ilustrada, muito linda, com seleção de poemas, claro, que tem a ver com o fim do ano, tanto o Natal quanto também o Réveillon, mas essa energia, essas reflexões que acabam surgindo, né, na gente neste período. Então o Drummond aqui traz algumas reflexões, alguns desejos e um olhar muito único dele nestes poemas selecionados para esta coletânea aqui. Então claro, fiquei super feliz de poder terminar meu ano com ele, Drummond, e trazer, então, também, compartilhei lá no Instagram alguns desses poemas que eu gostei mais com quem está lá me seguindo. Inclusive, se você não está lá comigo, vai lá, eu vou deixar aqui o meu @ para você me seguir lá também. Então, esta foi a minha última leitura do mês, finalizada, né, gente? Porque eu também comecei outras leituras no mês de dezembro, que estão aqui comigo neste mês de janeiro, né? Não sei se eu terminarei todas ou enfim, mas essas foram as leituras feitas em dezembro. E é isso, espero que vocês tenham se inspirado, gostado. Me digam lá nos comentários quais foram as leituras que você realizou no mês, qual foi o seu último livro do ano, como você finalizou o seu ano, se foi bom, se foi ruim. E espero que vocês continuem aqui comigo no canal neste ano de 2022, com muitas leituras, se tudo der certo, compartilhando nosso gosto, nosso amor, paixão pela literatura e nossos hábitos de leitores. Enfim, espero que vocês neste ano aqui comigo. Agradeço para quem passou aí 2021 comigo e assiste aos meus vídeos e colabora com o meu trabalho, apoiando, curtindo, comentando, compartilhando os vídeos, estando presente aqui comigo. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo grande e até!